Vamos lá, quinto ano. Hoje nós vamos fazer a correção da página 255, resolver problemas, ok? Vamos fazer aí a leitura. A professora Carla dividiu os alunos do quinto ano em 5 grupos para participarem de uma atividade esportiva em um parque da cidade. Cada grupo escolheu para si o nome de um pássaro: sabiá, canário, maritaca, beija-flor e saíra. Vamos conhecer 2 provas esportivas de que os grupos participaram e alguns dos resultados. Use seu caderno para os cálculos. Então aí, a primeira prova foi uma caminhada na trilha. Então, a gente vai ver aí, primeira informação importante, a palavrinha dividiu. Segunda informação, 5 grupos. Verifiquem aí o início da prova e o término. O início, 0 metros. Aí o percurso deu 2.400 metros. Então o grupo Sabiá foi o vencedor dessa prova e terminou o percurso em 48 minutos. Quantos metros esse grupo caminhou por minuto? Então aí, qual é o total do percurso da prova? Então aí nós vamos vir aqui e colocar 2.400. Vamos fazer aí e o repertório, ok? Então eu tenho que saber aí a pergunta do problema: quantos metros esse grupo caminhou por minuto? Ele terminou a prova em 48 minutos. O percurso é 2.400, então eu tenho que fazer a divisão. Então, eu vou fazer grupos. Quantas vezes o 48 cabe em 2.400? Então, eu vou por aí 10 vezes. Vou fazer o repertório. 10 vezes o 48. Vamos esquecer o 0. 1 vezes o 48. 48. Acrescento 0. Ai, tá baixo, é 2.400. O meu dividendo e o meu divisor 48. Então, vamos aumentar aí a quantidade de grupos. Eu vou colocar 20 grupos. 20 vezes 48. Olha aí o uso da estratégia de cálculo mental. Se 10 grupos eu tenho 480, em 20 grupos, que é o dobro, 10 é o dobro de 20, eu vou ter quantos? 960, tá? Ainda tá baixo, né? Vou fazer um grupo de 30, então. 30 vezes 48. Se aqui, estratégia de cálculo mental novamente, eu tô fazendo 30 grupos de 48. Aqui eu já fiz 20, aqui eu já fiz 10 grupos. Então, para eu obter o 30, o que eu faço? Eu somo esses 2 produtos, que vai dar 1.440, tá? Ah, ficou mais próximo? Ficou, então vamos lá, vamos fazer 30 grupos de 1.440. Coloco aqui e vou fazer a minha subtração. O quadro da Pro é pequeno, mas acho que tá dando para entender, né? Então, 0 menos 0. 0 não dá para tirar 4. Venho aqui. Tá? 10 menos 4, 6. 3 dá para tirar 4? Não. Então, venho aqui e faço as trocas. 13 menos 4 dá 9. 1 menos 1, 0. Então, aqui eu tenho 960 dividido por 48. Quantas vezes o 48 cabe em 960? Eu já fiz aqui, Tanto é que eu fiz 10 grupos de 48, eu nem usei aqui. Tenho que apagar? Não tem que apagar. Deixa aí registrado. Mas eu já tenho a resposta, 10 vezes 48, 480. 20 grupos de 48, 960. Então, eu venho aqui e coloco 20. 20 vezes 48, 960. Menos, aí dá 000. Então, aqui, eu vou somar a quantidade de grupos que eu fiz. 30 mais 20, 50. Então, aí, olha, quantos metros esse grupo caminhou por minuto? Então, eu vou responder lá.
esse grupo caminhou 50 metros por minuto. Então, a resposta, esse grupo caminhou 50 metros por minuto. Minutos. Não coube aqui, quinto ano, mas deu para entender, ok? Ficou claro esse? Então vamos para o segundo. Se essa prova começou às 8h03, às 8h03, em qual horário? Vou apagar aqui também, ó. Um minutinho só. Em qual horário o grupo vencedor terminou a prova, ó? Então eles começaram a prova em 8h03. A gente está usando aqui medida de tempo, ok? Só que eles querem saber, olha a pergunta, em qual horário o grupo vencedor terminou a prova? Quantos minutos lá na questão A eles fizeram a prova? Eles fizeram, ó, em 48 minutos. Então eu quero saber em quanto tempo ele terminou essa prova. O que eu faço? Aí nós vamos usar a estratégia de cálculo mental. Então eu vou esquecer os 3 minutos. Então eu vou colocar, ele não fez a prova em 48 minutos, então eu vou colocar 8h48. 8h48. Só que aqui, ó, tem mais 3 minutos, então eu vou acrescentar, ó, 8h48, 49, 50, 51. Então, ó, 51 minutos, tá? Então aí, ó, em qual horário o grupo vencedor terminou a prova? Terminou a prova em 8h51, certo? Então vamos lá para o exercício C. O grupo canário foi o segundo colocado. Para que ele fosse o vencedor, em quanto tempo ele deveria ter concluído a prova? Em 49 minutos, em 50 minutos, entre 48 e 49 minutos ou em menos de 48? Então, lembrando, lá no exercício A, quem foi o vencedor da prova? O grupo Sabiá. Ele fez em quantos minutos o percurso? 48 minutos. Então, aí, qual é a resposta correta? Em menos de 48 minutos. Então, eu vou colocar aqui, ó. Em menos de 48 minutos, certo? Letra D aí. Vou apagar aqui. D. O grupo Beija-Flor foi o terceiro colocado e realizou a prova com 12 minutos de diferença do primeiro colocado. Grifa aí, 12 minutos. Quantos metros o grupo caminhou por minuto? Então aí, ele realizou a prova com 12 minutos de diferença, tá? E foi o terceiro colocado. Então aí, se ele foi o terceiro colocado, o primeiro realizou a prova com 48 minutos. Então eu vou ter que somar mais 12 minutos para saber quanto tempo aí ele realizou a prova. 8 com 2, 10, 4, 5, 6. Então ele realizou a prova em 60 minutos. Só que tem uma pergunta aí. Quantos metros o grupo caminhou por minuto? Então qual é o total? Qual é o percurso da prova? Não é 2.400? Então eu já achei aqui, ó, o tempo que ele realizou a prova. Então eu vou pegar 2.400 e vou fazer a divisão por 60. Tá? Então vamos lá. 2.400 dividido por 60. Então quantas vezes os 60 cabe em 2.400? Quantos grupos eu posso fazer? Então vamos fazer aí 20 grupos. 20 vezes os 60. Então aqui, faça de conta que você está multiplicando 20 vezes os 6. Que daria quanto? Ó,
6 vezes o 2, 12. Acrescento 0, 120. Acrescento outro 0, 1.200. Tá próximo? Tá, então vamos lá. Então vamos fazer o 20 grupos, 1.200. Coloco o produto aqui para fazer a minha subtração. 0 menos 0, 0 menos 0, 4 menos 2, 2, 2 menos 1, 1.200. Ah, já fiz aqui, então vamos fazer de novo. 20, né? Menos 1.200. 1.200 menos 1.200, nada. Então aí, eu vou somar 20 mais 20, que foi a quantidade de grupos. Então, qual é a minha resposta? Quantos metros o grupo caminhou por minuto? O grupo caminhou por minuto 40 metros, tá? Essa é a resposta. Então, vai colocar aqui, ó. O grupo caminhou